Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. No sábado passado, nós estávamos estudando sobre o plano da criação, as coisas criadas por Deus e as lições espirituais que nós podemos tirar das coisas criadas por Deus. E por que nós estamos estudando este assunto? Porque cada coisa criada por Deus, cada objeto natural criado por Deus, tinha uma missão, como uma função no espaço e no tempo. Essa função estaria relacionada às leis de sua própria existência particular. E essa função caracterizaria e mostrar para nós a glória e o poder de Deus, na evidência de que foi Ele quem criou todas as coisas. Então, para nós darmos início, vamos então fazer uma oração. Gostaria que todos acompanhassem comigo nesta oração. Vamos inclinar nossas frontes. Bendito Deus, agradecemos a Ti por mais este privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito possa agora abrir nosso entendimento a enxergarmos as grandezas, as glórias do Teu amor para conosco na criação de todas as coisas. Que este assunto possa nos ajudar a olharmos para Ti pelos olhos espirituais e compreendermos a Tua glória em tudo que criaste, para que nós tenhamos uma fé inabalável. Agradecemos a Ti por este privilégio, por essa oportunidade. Dê-nos um sábado feliz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, nós paramos no último assunto de sábado passado, foi acerca dos relâmpagos, né? E as Escrituras Sagradas nos ensinam que, de acordo com Jeremias capítulo 10, versículo 12, as Escrituras nos ensinam que Deus criou o nosso universo com sabedoria, com inteligência, né? E nós podemos observar esta sabedoria divina em todas as coisas criadas, não só pela sua existência, mas por sua funcionalidade em relação às leis da natureza, em relação ao benefício que cada coisa criada por Deus trouxe para nós, a fim de compreendermos as ciências de Deus, né? E isso é muito importante, por quê? Porque nós começamos a entender que as ciências de Deus são envolvidas em grande mistério, e tendo sempre como fundamento o plano da redenção, que é o Evangelho, a justificação pela fé, que é a base fundamental da criação de todas as coisas. Então, observando isso, nós podemos continuar, né? E o nosso próximo tópico seria o tópico número 8, que estaria relacionado aos ventos, ou o vento em si mesmo, né? E nós estamos tentando colocar algumas imagens aqui para vocês, a fim de caracterizar melhor o estudo para vocês, de não se tornar assim tão monótono, né? Então, por exemplo, em relação ao vento, aí nessa imagem você pode observar, as Escrituras Sagradas, elas nos dão muitos exemplos relacionados a isso, né? E um desses exemplos encontra-se no livro de João, no capítulo 3, em que o Espírito Santo é comparado ao vento. E quem fez isso foi Jesus. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos. Está pipocando o seu áudio. Eu acho que é por causa da conexão, talvez. Tem pessoas com o microfone ligado, pede para desligar. Eu gostaria de que vocês desligassem seus microfones enquanto nós damos continuidade ao estudo, a fim de não entrar em nenhuma interferência de som, né? Porque isso pode atrapalhar, né, durante o discurso sobre o assunto que nós estamos expondo. Aqui em João capítulo 3, versículo 8, Jesus, no encontro que ele teve com Nicodemos, ele disse o seguinte: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O vento, ele foi criado por Deus com muitas finalidades. O vento, por exemplo, segundo a lei de Gay-Lussac, um dos cientistas ligados a estudar sobre os gases, ele foi um dos grandes químicos do passado, ele nos informa que a atividade volátil, né, das partículas, elas têm uma atividade tão bem distribuída, em que elas conseguem ocupar diversos lugares, ou todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é o que caracteriza
o ar, né? A atmosfera e, no caso aqui, o vento. E essa característica é muito importante para nós entendermos uma das evidências acerca da glória de Deus. O fato de Deus poder também ocupar todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus quis mostrar essa característica de seu atributo exatamente, por exemplo, no vento. O vento, ele tem essa característica, por quê? Porque ele, ao ocupar todos os lugares ao mesmo tempo, ele mantém a estabilidade do ambiente onde ele se encontra, por meio de polaridades magnéticas de suas partículas, polaridades negativa e positiva. Então, isso mantém uma estabilidade do vapor. Isso nós podemos enxergar também nas nuvens, né? Que tem uma característica muito parecida com o vento. E o interessante é que quando é dito aqui na Bíblia que o Espírito Santo é comparado ao vento, mostra-se uma evidência da onipresença do Espírito Santo, né? É muito idêntica, muito semelhante ao vento. E também mostra o fato de o vento ser invisível. Essa invisibilidade do vento, apontando para a glória do Espírito Santo, nos dá uma informação importante também. A informação de que nós não podemos ver as ações das partículas de ar num ambiente em que ele se encontra. Da mesma forma, não podemos perceber as ações de Deus em tudo o que acontece em nossa vida. E isso nos leva a compreender a nossa limitação, o fato de que nós realmente não entendemos as ações do Espírito Santo em nosso viver. E isso é muito importante porque nos faz pensar em podermos confiar na sua direção, assim como Jesus nos mostra aqui em João capítulo 3, versículo 8, a um dos grandes teólogos da história, Nicodemos. E Nicodemos compreendeu essa verdade na revelação do Espírito Santo. E Cristo disse para ele que é dessa maneira que o Espírito Santo pode guiar todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, nós não sabemos de onde vêm as origens do vento nas direções em que ele é lançado. Se vem do oeste, se vem do sudeste, nós não sabemos porque não enxergamos. E mesmo quando sentimos o vento tocar em nós, não sabemos também de onde ele vem ou para onde ele vai. Da mesma forma, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós nascemos pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Cristo, nós não sabemos para onde vamos exatamente e nem de onde viemos exatamente. A nossa confiança está na voz que dirige a nossa vida. E essa voz é como um sopro. E interessante que a voz aqui é comparada ao sopro, porque quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, nós também sopramos. E o nosso soprar emite e depende diretamente do vento, ou do ar que ocupa os nossos pulmões. Toda essa característica nos revela a grandeza de Deus, mesmo numa singularidade como o vento, que é algo criado por Deus para nos transmitir esta informação importante. A informação da invisibilidade de Deus em nossas vidas, a informação de que ele tem o poder de ocupar todo o nosso ser, toda a nossa vida, e também nos mostrar que devemos ser guiados por aquilo que não vemos, e não por coisas visíveis ou coisas que podemos sentir, coisas que estão no nosso nível de existência, que é temporal e que é efêmero, não vai durar para sempre. Então, o vento para nós é importantíssimo como uma lição de vida para compreendermos essa lei natural que existe no nosso universo. Outro ponto também, um outro fator, é o item número 9, trata-se das sementes. Quando a gente fala de semente, nós temos também uma outra lição muito importante. No livro de João, no capítulo 12, no livro de João, capítulo 12, Deus também criou a semente para também mostrar o seu amor dele para conosco. E uma das evidências disso é o que nos é dito aqui em João, capítulo 12, versículo 24. Quando Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Qual é o significado disso? O significado é que a semente, quando ela é enterrada, ela sofre uma morte, um estado de mortificação. E ao ser enterrado ela e sofrendo essa transformação, porque ela deixa de ser
uma semente para se tornar uma raiz, ela sofre uma mortificação de sua estrutura. E é exatamente aí, a partir dos genes que se contêm na semente, é que vão brotar as ramificações de raízes e que vão obter, por meio dessas raízes, a nutrição da terra, o elemento de partículas de minerais provenientes da terra. E nós falamos no sábado passado acerca dos relâmpagos que contribuem na eletrização e na fertilização do solo. Essa eletrização do solo vai ajudar para que a semente receba as primeiras correntes elétricas, a fim de que essa semente comece a se transformar. E nessa transformação, ela absorve os nutrientes de interação enzimática, de modo que ela consiga desenvolver mais células, de tal maneira que ela saia da terra, ela comece a brotar. E nesse fundamento, nesse princípio, nós passamos a compreender aqui, de acordo com João 12, 24, que Cristo é comparado a este grão de trigo. E por que é que ele foi comparado assim? Porque ele disse que quando o trigo é lançado na terra, ele tem que morrer. Ou seja, Cristo veio a este mundo como o grão de trigo, o grão que deveria trazer vida a todos nós, né? Vocês estão me ouvindo, então, né? Tá. É que está dando um aviso aqui, mas tudo bem. É um grão de trigo que viria trazer nutrição e vida para todos nós. Então, quando Cristo viesse a este mundo, ele deveria morrer. Porque se ele não morresse, ele ficaria sozinho. Ele não poderia resgatar a multidão de pessoas que ele gostaria de salvar. Da mesma forma, a semente, se ela não for enterrada, se ela for deixada isolada na superfície, ela não pode germinar, não pode receber as correntes elétricas do subsolo, de modo a se transformar em raiz. E, neste caso, ela não pode germinar e produzir a planta ou a nutrição de que nós necessitamos. Então, mesmo neste recurso, neste ensinamento, ou na criação do grão, nós aprendemos as lições do Evangelho de Cristo. Até nesse sentido. Essas informações que eu passo para vocês hoje, acerca do plano da criação, é para vocês compreenderem de que não existe nenhum fundamento as teorias acerca sobre evolução e teorias como, por exemplo, a da geração espontânea ou teorias sobre o Big Bang. Porque essas teorias científicas, elas não têm nenhuma relação com a própria estrutura dos objetos naturais que existem na Terra. Eles não se correspondem, né? Então, quando a gente consulta a Bíblia, para entender as plantas, entender as sementes, os relâmpagos, entender o sol, a lua, como nós vimos no sábado passado, nós começamos a compreender o porquê desses objetos existirem e compreender também as lições que esses objetos trazem em relação ao Evangelho. Então, por meio disso, vocês podem enxergar o Evangelho de Cristo em todas essas coisas. Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes nós somos aconselhados a morarmos no campo, né? A deixarmos as grandes cidades, porque as grandes cidades não transmitem essas informações tão importantes para nós. E aí isso nos leva a compreender, a termos uma noção melhor acerca das leis naturais e da necessidade que temos sobre as leis naturais, não apenas para o nosso bem-estar físico, né? Como nós bem sabemos, mas também para o nosso ensinamento espiritual, a fim de entendermos melhor acerca do amor de Deus para conosco. Então, assim como Cristo veio a este mundo e morreu na cruz, nos dando vida, assim também a semente deve vir a este mundo, deve ser lançada no subsolo, ser enterrada, para que transmita vida, alimentação, transmita ar puro para nós. Porque nós vimos também no sábado passado que as plantas conseguem realizar a fotossíntese, que é o processo de troca de atmosfera, troca de oxigenação para o nosso bem-estar, né? Trocando o gás carbônico pelo oxigênio. Aqui no livro Educação, na página 116, o Espírito de Profecia, ainda falando um pouquinho sobre a questão da semente, ela nos diz o seguinte: ela diz o seguinte:
a semente morre para expandir-se em nova vida. Isso está na página 110 do livro Educação. A semente morre para expandir-se em nova vida. Nisto se nos ensina a lição de ressurreição. De corpo humano deposto na sepultura para se desfazer, diz Deus, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Um exemplo disso é a semente da mostarda, a menor semente dentre as leguminosas. E o interessante é que a mostarda, quando ela é germinada no subsolo, e quando ela cresce, ela se torna um dos maiores arbustos conhecidos na natureza, tá? Então, isso aqui é uma outra revelação acerca da ressurreição. Já vi espíritas dizerem que quando a semente morre e se germina e se torna uma árvore, eles considerarem como encarnação ou reencarnação. Mas isso não tem nada a ver. Por que não? Porque existe o processo real da morte da semente. Os cientistas já concluíram que a semente, de fato, ela tem que morrer para sofrer a transformação em raiz. E os genes que a semente transfere para o desenvolvimento dessa raiz, os cientistas descobriram que nesse gene não existe vida, tá? Ela tem uma estrutura, como se diz, latente. E essa latência de energia, ela não está viva, tá? Como o espiritismo ensina o contrário. O espiritismo ensina que quando a pessoa, o seu corpo se desfalece, o espírito continua vivo. Mas na planta, na semente, isso não acontece. Na semente, a estrutura genética dela encontra-se de fato morta. E a sua capacidade de latência para o desenvolvimento de uma raiz ou planta é que vai surgir a partir do momento em que ela ressurge, ou seja, ressuscita. Então, o ensinamento da planta nos transfere o entendimento de que existe, de fato, a ressurreição. Existia um grupo de judeus no passado chamado saduceus. Eles conviviam com os judeus. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eles acreditavam que quando a pessoa morria, morria. Não tinha mais jeito, não havia mais retorno. Mas o Evangelho nos traz boas novas. O Evangelho nos ensina, e mesmo nas leis naturais, leis da ciência, de que de fato existe a ressurreição. Ela diz o seguinte na página 104. Há vida na semente, há poder no solo, mas a menos que o poder infinito se exerça dia e noite, a semente nada nos devolverá. As chuvas devem refrescar os campos sedentos. O sol deve comunicar calor. A eletricidade deve ser levada à semente sepultada. A vida que o Criador implantou, somente Ele, Deus, a pode despertar. Então, a semente encontra-se realmente em coma, num estado de ausência de vida, quando ela é enterrada. Somente Deus pode despertá-la por meio da eletricidade transferida do subsolo para a semente e por meio do ciclo do sol, em que se faz o dia e a noite, e também a revitalização da chuva, onde a água vai transmitir os nutrientes essenciais para que aquela semente ressecada, praticamente perdida, ela possa se transformar em raiz, ou seja, ressurgir, ressuscitar em uma nova planta. Outro caso também para observarmos. Aqui seria a planta mesmo, a planta em si. Então, existe aqui um texto sobre a questão das plantas ou das árvores, né? Existe aqui um mistério sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Tem alguma árvore aí? Então, põe a árvore. Como também na representação da árvore. Deixa eu ver se eu acho aqui uma árvore.
que tem a mesma característica ou lei em relacionada às plantas. Ela diz o seguinte: o poder restaurador de Deus encontra-se por toda a natureza. Se uma árvore é cortada, se um ser humano se fere ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano. Mesmo antes que exista necessidade, os agentes de cura se encontram em prontidão. E logo que uma parte se acha ferida, toda a energia se aplica ao trabalho da restauração. Assim é no domínio das coisas espirituais. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Existe um cientista chamado... Agora me falhou o nome dele na mente agora, eu não lembro o nome dele. Fred Hoyle, lembrei. Fred Hoyle era um dos cientistas até amigos de Einstein. E ele estudava e pesquisava muito as leis naturais, e ele havia chegado a uma conclusão espantosa. Ele percebeu que, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis para a própria natureza possui substâncias protetoras àquelas condições difíceis que a natureza nunca passou antes e ainda irá passar. Então, ele sempre se questionou como que a natureza previa acontecimentos catastróficos ou situações de desastre e tudo mais, para que ela pudesse, mesmo assim, ter condições de energia ou mesmo de substâncias para se proteger. Ele disse que nunca compreendia isso e achava isso um grande mistério. Os colegas dele, como Einstein, também não sabiam responder acerca disso. E isso se alardeou no passado por muitas décadas entre os cientistas, principalmente entre os biólogos. E, mesmo assim, eles não encontraram uma resposta clara e verdadeira. Nós, como cristãos, nós temos a resposta. A resposta indica ser as lições que Deus registrou na natureza, as leis naturais que elas possuem. Isso significa que quando Deus criou a natureza, Deus criou a natureza de uma forma tão perfeita que, mesmo que viesse a sobrecarga da deficiência do pecado, a natureza ainda teria recursos naturais em si, inatos, que pudessem fazer com que ela subsistisse e pudessem ainda resistir aos impactos catastróficos que o pecado iria trazer sobre ela. E isso é muito interessante, porque nos ajuda a compreender as lições da restauração. Nós temos na Bíblia a promessa de que Deus irá restaurar o nosso planeta, torná-lo em glória, né? Haverá a transformação de todo o nosso ser, de todos os céus, de toda a natureza que nos envolve, elas se transformarão em glória, em perfeição. Se existe essa promessa de Deus a nós, é porque nós podemos confirmar essa promessa na própria lei da ciência. A ciência nos revela que a natureza ela se recompõe, ela se reestrutura, porque ela tem essa capacidade de restauração. Assim como acontece com uma árvore quando ela sofre um corte em seu tronco. Ela consegue novamente germinar novas flores, novas plantinhas, e assim, com o decorrer do tempo, dos anos, ela se torna uma nova árvore novamente. Da mesma maneira que os ossos do nosso corpo, né, que também se restauram quando sofre uma fratura, algum acidente. Então, o corpo humano, como também as leis naturais que regem o governo, o nosso universo, tem a capacidade de restauração. Isso é muito importante porque isso reprova completamente a teoria de Darwin acerca da seleção natural. O que é que ensina a seleção natural? Ela ensina que as coisas superiores ou leis superiores começam a banir, a destruir as leis inferiores, para que elas se tornem leis perfeitas, né? Então, no estudo de Darwin, dentro da seleção natural, é ensinado de que existe uma guerra constante de desenvolvimento e evolução, sendo que isso não é verdade quando nos deparamos com a capacidade que a natureza tem de auto se restaurar. Por quê? Porque mesmo que uma árvore sofra o corte, ela vai continuar sendo árvore. Ela não vai se tornar um outro objeto superior. Assim também o nosso ser, se sofrer algum dano,
o nosso corpo também tem a capacidade de restauração, como a nossa pele, as nossas células e também os nossos ossos, né? E também, no modo geral, existem regiões na Terra que há lugares em que o terreno não pode mais plantar, não tem como fertilizar-se. Mas, pelas transformações climáticas da Terra e também pela modificação do subsolo, aquele lugar pode se fertilizar novamente, pode realmente voltar a ser fértil, uma vez que já tinha sido desértico. Então, estas coisas acontecem constantemente na natureza. E isso não é necessário evolução para isso, como também não é necessário a teoria de Darwin acerca da seleção natural. Outro item para compreendermos também, para estarmos analisando, né, seria o exemplo das formigas. Aqui em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 6, os insetinhos da natureza, né, tão sensíveis e tão, assim, desprotegidos, né? Aqui em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6, nos dado uma lição. E é dito assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Aqui existe uma lição logo de primeira instância para nós, a lição de combatermos a ociosidade. A ociosidade é um estado de uma situação de preguiça, em que a pessoa, que nós como seres pecadores, muitas vezes somos tentados a sentir e a nos deixar levar. Mas existe também uma informação importante. No verso 7, o próprio sábio Salomão disse: pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. O que isso significa? Significa não só a diligência da formiga como lição para nós, que nós também temos que ser diligentes em nossas tarefas, mesmo que essas tarefas sejam mínimas. Mas a natureza aí nos ensina que existe realmente uma ordem governando toda a natureza. Tudo o que existe, existe uma ordem que governa, um domínio, um ser supremo, poderoso e que mantém a manutenção da vida. Observem que essas formigas, elas sempre juntam em fileiras e elas caminham carregando seus alimentos rumo aos seus ninhos. Observem que elas não entram em conflito umas com as outras para pegar o alimento. Elas sabem onde encontrar alimento, a quantidade exata para o sustento delas, e ainda por cima, mesmo que estejam distantes de seus ninhos, elas sabem voltar como se nem usassem GPS, vamos dizer assim. Elas sabem retornar ao seu ninho de origem. Como que elas conseguem fazer isso? Bom, existem nas formigas uns sensores. Esses sensores se encontram em suas antenas, na região superior da cabeça delas. E essas antenas, elas captam luz como parecidas com infravermelho. E essas informações de infravermelho, muito semelhantes ao infravermelho, as formigas conseguem enxergar, nós não conseguimos enxergar. Então, o que acontece? Elas conseguem localizar o ponto de origem do ninho delas, onde as amigas delas se acham, e elas conseguem seguir a trilha das amigas, né? E elas vão até o local onde elas possam levar novamente os seus alimentos e também reconhecerem o clima em que elas estão vivendo, já prevendo que na próxima estação será inverno e elas não terão condições de poder ir em busca de alimento para o seu sustento. Então, até este conhecimento climático as formigas têm. Nós, seres humanos, precisamos de tecnologia, de aparelhamento para entender melhor sobre as diferenciações de clima. As formigas não necessitam disso. Muitos animais também têm já um senso inato de perceberem as diferenciações estacionárias do clima. E nós não temos essa condição. Precisamos de tecnologia para isso.
E é interessante sabermos disso porque mostra que, de fato, existe alguém supremo, quem governa e quem coloca em ordem todos estes seres, em suas ordens. Alguns evolucionistas acreditam que isso estaria ligado à lei de sobrevivência. Ou seja, a formiga, ela tem um instinto natural e para ela sobreviver, ela faz qualquer coisa. Então ela teve que batalhar muito para saber localizar onde encontraria suas plantas, seus alimentos essenciais. E isso demorou milhões e milhões de anos. Bom, se isso fosse verdade, as formigas não teriam essas antenas necessárias à receptação do local onde elas se acham e nem também utilizariam essas antenas para localizarem alimentos de quantidade essencial para elas poderem levar até o seu ninho. Então, tudo isso que a ciência humana tem apresentado são suposições e que, para nós, como conhecedores da Bíblia, conhecedores do Evangelho, temos uma capacidade superior de entendermos como que Deus trabalha e por que Deus criou até mesmo a formiga, nos ensinando que, por meio da formiga, Deus revela a forma de governo que ele tem sobre tudo o que existe, né? Então, isso nos ensina que, de fato, existe um reino superior ao nosso, que governa até mesmo as formigas, porque nós temos nações, temos países, temos políticos governando, mas nós nem imaginamos quem controla esses insetos, como os gafanhotos, como muitos outros insetos, a se alimentarem, ou os animais a buscarem seus alimentos em regiões estranhas e perigosas, e mesmo assim, eles virem de volta aos seus ninhos e se alimentarem. Nós não temos essa capacidade de governar a nossa natureza, porém, Deus ele governa tudo isso, e de uma forma invisível aos nossos olhos. Lembrando que a invisibilidade ensina a nós, quem nos ensina é justamente o vento, a atmosfera. Então, isso é interessante nós observarmos e percebermos a grandeza de Deus ao nosso redor. Não temos que nos preocupar com o nosso mantimento, com o dia de amanhã. Tudo isso revela o amor de Deus para conosco. Somente a Bíblia nos dá essas informações, tá? Não existe nenhum outro livro religioso que possa nos dar essas informações tão profundas, tão claras para nós acerca de nossa existência. Um outro item também muito importante. Deixa eu ver se aqui eu ponho aqui, porque eu fiz uma enumeração. É acerca das aves. Nós aprendemos acerca das aves no livro de Mateus, né? No livro de Mateus, nós temos um exemplo aqui, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Jesus dizendo o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, o que significam essas palavras para nós como uma lição particular para o nosso entendimento? As aves, elas têm... inclusive, eu queria passar uma lição para vocês em torno disso, que tem muita coisa para ser dita sobre as aves. Mas eu escolhendo aqui, né, eu vou dizer para vocês uma experiência que eu passei. Eu estava caminhando num certo lugar, e no lugar onde eu estava caminhando havia casas muito grandes, né? Era um bairro até, de certo modo, rico. A região ali, o distrito ali era até rico, porque as casas eram enormes. E eu percebi que as árvores cantavam nos arbustos, nas árvores onde elas estavam, mas eu também notei que no telhado dessas casas enormes estavam também os pássaros cantando. E ali eu aprendi uma lição muito importante, particularmente falando. Eu aprendi que a ave, que é um animal tão simples, ela se encontrava nos telhados pisando, estava em cima, pisando sobre terrenos que nós consideramos terrenos caros, ou ambientes caros ao prazer e luxo das pessoas ricas. E ali eu aprendi uma lição importante. Eu entendi que quando nós
dependemos inteiramente de Deus, por mais simples que sejamos, assim como as aves são tão simples, e seres assim tão inferiores em sua escala de proteção própria, assim também nós podemos ser colocados como as aves são colocadas em relação às pessoas ricas deste mundo. As aves, elas não têm apenas um lar, elas têm muitos e muitos lares. Estes lares podemos chamar de árvores. E as árvores, onde elas podem pousar, sempre tem ali reservado para elas sementes e alimentos, frutos da própria árvore que passa para estes animais. E eles localizam a longa distância certas árvores que possuem esses alimentos. Porque a ave, ela tem uma capacidade de visão muito grande, né? E elas pousam nesses lugares, elas têm liberdade, enquanto que nós, que moramos em mansões, que temos nossos lares ricos, nós temos os nossos telhados sob os pés, sob as patas das aves. Então, isso mostra a superioridade de Deus sobre as riquezas humanas, né? As aves, elas podem pisar sobre os telhados dos ricos, caminhar sobre esses telhados, cantar, voar, serem livres e não se preocupar com alimento, não se preocupar com o sustento próprio de seus filhotes ou de suas fêmeas ou cônjuges, vamos dizer assim, em que elas possam se procriar e ter sempre um lar à disposição em qualquer lugar deste mundo para elas viverem. Nós não temos essa condição. Nós não temos um lar em qualquer lugar deste mundo. Nós estamos limitados às condições que nós temos e confiamos na força e na ordem dos seres humanos. Nós não confiamos na grandeza e no poder de Deus. É isto que Cristo quis dizer, olhai para as aves. Então, as aves têm uma lição para nós. A lição de que, assim como elas voam, nós também podemos voar espiritualmente. Podemos voar em compreender as grandezas de Deus e nos aprofundar em sua glória, em seus mistérios. Sermos superiores a muitos cientistas, muitos homens orgulhosos que se encontram neste mundo. Homens que não sabem quem é Deus e que não se apegam a Ele. É esta lição que nós temos que ter acerca das aves. Por isso que Deus criou esses animais tão lindos, tão fofos, tão inferiores, tão simples, né? E com eles podemos aprender muitas coisas, como, por exemplo, as águias. As águias, elas conseguem voar a imensas alturas, mesmo debaixo de uma terrível tempestade, em nuvens negras de densidade de escuridão, e raios que podem atingi-las, elas conseguem se desviar desses raios, conseguem saber fazer o voo certo debaixo de uma tempestade, e mesmo assim elas se adentram, elas se mergulham dentro da escuridão das nuvens, tendo certeza de que lá em cima, acima das nuvens, existe um sol brilhando. Nós aqui embaixo, quando passamos por uma tempestade assim, ficamos apavorados, sofremos inundações, nossos lares, nossos bens são perdidos, tudo aquilo que nós confiávamos são perdidos. E não enxergamos que tudo aquilo que nós tínhamos ou temos são provenientes de Deus. Assim como as árvores são casas, são mansões para os pássaros, né? E nós não percebemos isso, nós não percebemos realmente a majestade de Deus. E isto são apenas ensinamentos, funções desses objetos, de leis naturais que as governam, para compreendermos como não deverá, então, ser o reino de Deus, o céu. Como não deverá ser para nós, como um presente para nós. O próximo tópico seria os anjos. Os anjos também são seres criados por Deus. Aqui em Colossenses, né? No livro de Colossenses nos é ensinado, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então Deus criou a invisibilidade. Olha que coisa impressionante. Até o que é invisível Deus criou. Olha, Deus criou a inexistência, ele criou a invisibilidade e ele estabeleceu leis para tudo o que existe.
para tudo, até mesmo para a invisibilidade e para a inexistência. E neste caso de seres invisíveis como os anjos celestiais, a Bíblia também nos ensina, lá em Hebreus, quem são estes anjos? Quem são estes seres, né, que vivem nas glórias dos céus, ou nos céus da glória? A Bíblia nos ensina sobre eles, dizendo aqui, deixa eu ver, em Hebreus capítulo 1, né? Versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos celestiais são espíritos ministradores. E eles, cada um deles, tem cargos, tem a sua natureza singular, para nós totalmente desconhecida, nós não conhecemos. Muitos dizem que os anjos celestiais são assexuados. Não existe uma evidência clara sobre isso. O que nós sabemos é que os anjos também podem viver como famílias, porque, por exemplo, aqui em Hebreus mesmo, Paulo, ele nos diz sobre isso. Onde? Ele diz aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui. Ele fala isso aqui no livro de Hebreus. Deixa eu ver onde está. Se eu não encontrar, eu vou ficar devendo para vocês, tá? Ele diz assim, ó. Ah, perdão, eu tô confundindo, não é Hebreus, não, é Filipenses. Filipenses, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. As coisas. Aqui no versículo 20, ele diz assim, ó, Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso mostrando aqui que haverá uma pátria nos céus, né? Mas eu tenho um texto, depois eu vou ficar devendo para vocês, não é esse texto aqui, tá? É um texto que nos fala sobre a família, as famílias nos céus, né? Que nós estaremos vivendo com as famílias nos céus. Só que essas famílias, obviamente, são os anjos. Mas nós não sabemos como se classificaria essas famílias no reino de Deus, né? Nós não sabemos disso porque a Bíblia não nos dá assim, uma informação muito clara sobre isso. É claro que isso tudo está relacionado ao futuro, né? E não nos cabe a nós sabermos em detalhes acerca disso. Mas eu vou ficar devendo para vocês esse texto. Não encontrei agora esse texto, mas eu vou ficar devendo. Assim que eu encontrar, eu passo para vocês, com certeza. Tá bom? E o último tópico de hoje, nós vamos falar sobre o homem. A Bíblia diz que aqui em Hebreus, falando sobre o homem, isso, exatamente essa imagem aí, né? Falando sobre o homem, o ser humano, criado pelas mãos de Deus, aqui a Bíblia nos diz o seguinte, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 7.
O versículo 6 nos diz assim, ó. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Agora, olha só que interessante quando Paulo diz que nós fomos criados abaixo dos anjos, mas ele diz assim, ó, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, essa coroação de Deus é exatamente quando Deus criou o homem. O homem é uma obra coroadora de Deus. E por que exatamente o homem é a obra coroadora de Deus? Porque quando Deus criou o homem, revelou-se fortemente, de uma forma grandemente estabelecida, o imenso poder de Deus, a sua plenitude de divindade, de ser incriado como ele é. O homem é um ser que representa grandemente a plenitude da glória de Deus. Então, nós seres humanos possuímos leis em nós mesmos, absolutamente misteriosas, desconhecidas aos homens. E mesmo a ciência buscando cada vez mais compreender os mistérios que se encontram no ser humano, ainda não encontraram de todo o conhecimento acerca disso. O homem realmente é um mistério de Deus. E a Bíblia nos diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A humanidade, é isso que nós precisamos compreender aqui. A humanidade, ela foi tão devidamente criada e tão misteriosamente criada, como, por exemplo, aqui em Salmos, ó, aqui em Salmos 139, o salmista, ele diz, na forma de cântico para Deus, acerca de ele ter sido criado, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. A senhora White, no livro Evangelismo, acho que na página 263, ela diz que em cada fibra do nosso corpo está escrito a lei de Deus. Em cada fibra do nosso ser encontra-se escrito a lei de Deus. Veja bem, lembrem-se de que a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Nós estamos estudando a escola sabatina, e na lição da escola sabatina nós estamos aprendendo que a Bíblia foi escrita pelo homem. Mas entendam que a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então imaginem cada fibra de nosso ser, o que representa isso. Cada fibra de nosso ser possui estruturas que são codificadas à imagem da lei de Deus projetada sobre o ser humano. Tá? Projetada sobre o ser humano. Então, o que acontece? Isso significa que nós fomos criados de uma glória impressionante, inexcedível. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que o salmista disse que nós fomos maravilhosamente criados. E, veja bem, é somente nesse ser, que somos nós, que o Espírito Santo pode habitar. Então, Deus nos construiu de uma forma tão grandiosa que ele reconhece e ele considera você e eu como a casa de Deus, a casa do eterno, a casa do excelso da glória. Meditem sobre isso. Então, o ser humano é maravilhosamente extraordinário. Então, o ser humano, ele não tem apenas algumas leis específicas, como a planta, como a pedra, como a árvore, como a nuvem, como o vento, como a chuva, como o relâmpago. Ele não tem apenas leis específicas para revelar a glória de Deus, como nós vimos. Não, não. O ser humano, ele tem leis múltiplas. Ele pode revelar realmente
a coroação de Deus. O que significa revelar a coroação de Deus? Revelar que Deus é rei. Então, nós temos capacidade estrutural bioquímica de revelar que somente Deus é o grande rei. É por isso que quando os evolucionistas vão estudar a nossa genética, eles ficam absolutamente perdidos para tentar explicar a evolução. Quer um exemplo rapidinho para você, porque o nosso tempo está esgotado, né? Mas um exemplo rapidinho, tá? O que a evolução ensina? Que nós viemos do macaco. Tudo bem. E isso demorou milhões de anos. Acho que na escala de 10 a 20 milhões de anos. Que nós nos transformamos e deixamos de ser macacos. Certo, tudo bem. Só que tem um detalhe curioso. A genética do macaco em relação a nós, a diferença que existe é praticamente zero. É praticamente zero. Então, isso significa o quê? Que seríamos, então, macacos? É óbvio que não. Nós somos seres humanos. E o macaco é macaco, ele possui outra natureza. Então, os cientistas, quando se deparam com a genética, eles ficam perturbados. Eles não sabem explicar. A diferença entre um homem e uma espiga de milho é apenas de 40%. A espiga de milho possui estruturas cromossômicas de até 60% parecido com o ser humano. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque a mudança genética de uma natureza, ou seja, do milho para o ser humano, ou de um macaco para um ser humano, se houvesse realmente a evolução, não duraria milhões de anos. Você sabe quanto tempo demora? Demora questão de segundos. Os cientistas estão descobrindo que as mudanças genéticas demoram em segundos se elas sofrerem alterações, se elas sofrerem modificações. Então, a ideia de mudança de milhões de anos, ela está começando a perder esse sentido. Tá? Já existem muitos cientistas que estão questionando a questão da evolução. Então, a evolução não tem mais fundamento nenhum. Se apenas um gene que possui 3 bases, né, possui a timina, a guanina e a citosina, por exemplo, se um gene possui só essas 3 bases e ela se modifica em questão de segundos, então não faz sentido nenhum a minha diferença entre mim e a espiga de milho, ou entre mim e o macaco. Por quê? Porque mesmo que sejamos muito diferentes, para o evolucionista teria que ser milhões e milhões e milhões de anos de modificação. Mas a lei da natureza nos mostra que isso nunca aconteceu. Então, o ser humano é completo. O ser humano, ele tem todas as características que se registra pela divindade. A divindade, ela pode ser manifestada no ser humano. Tá? Então, por isso que quando nós nos relacionamos com Deus, então se você a partir de hoje decidir relacionar-se com Jesus, estudar a Bíblia, em oração, ter um apego maior com Deus, você não vai imaginar a glória que vai envolver o seu corpo, sua mente, seu espírito, e que as outras pessoas que estarão em trevas irão perceber isso em você. Você vai refletir uma glória invisível, e os anjos celestiais irão observar isso em você. Por quê? Porque Deus estará se manifestando em você. Então, eu quero concluir com esse pensamento para vocês hoje. O tempo nosso já foi, né? Está esgotado. Aqui eu encontrei o texto, quero passar para vocês rapidinho, eu disse que eu ia ficar devendo, né? Mas deixa eu passar rapidinho. O texto que eu falei para vocês está em Efésios capítulo 3, versículo 15. Efésios, capítulo 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, no homem interior. Então, aqui eu quero que vocês vejam, no céu, no reino dos céus, existem famílias celestiais. Tá? Então, dizer que anjos são assexuados, cuidado com isso. Vamos tomar cuidado. O importante é sabermos o que a Bíblia revela. Tá? O resto é especulação. O que a Bíblia revela é que existem famílias nos céus. Agora, saber como é isso, não sabemos. O que nós sabemos é que existem famílias e ponto final. Né? E isso é importante porque nos traz a entender, a compreender que realmente a Bíblia está superior ao nosso entendimento e que a criação de todas as coisas, como a formação do homem, revela os mistérios da glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, né, a gente
pode deixar para o sábado que vem. Vocês tiverem dúvidas acerca do que estudamos hoje, marquem no papel, ou então vocês podem colocar no grupo, tá ok? Podem colocar no grupo, que nós vamos estar aí tentando responder para vocês. E qualquer dúvida mesmo, podem perguntar, não tenham receio, de tudo até o momento que nós estudamos na nossa classe bíblica. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deus abençoe ricamente cada um presente aqui. Abençoe também as famílias de vocês nesse período difícil de quarentena, né? Deus seja louvado pela presença de vocês.